Então, a técnica da regressão de memória, as experiências traumáticas passadas, elas envolvem essa gama enorme de experiências e como que nós escolhemos as experiências para trabalhar. Nós não escolhemos. A técnica da regressão, você coloca um tema a ser trabalhado e é o próprio ser essencial que vai trazer as experiências traumáticas. Daqui a pouco nós vamos dar um exemplo de um caso completo de como foi o trabalho com base na regressão de memória, para dar como que acontece o fenômeno. Então, coloca-se o tema, o ser essencial, que é a essência divina que somos, traz do subconsciente para o consciente aquilo que a pessoa necessita trabalhar. Pode ser uma experiência na adolescência, na infância, na vida intrauterina, perinatal, pode ser uma experiência de existências anteriores, pode haver também, pode ser uma experiência do período entre uma existência e outra. Então, não importa quando aconteceu a experiência, o que importa é a situação traumática vivida e a ressignificação dessa experiência traumática. A regressão de memória, essa técnica, ela funciona como se fosse uma cirurgia psíquica. Vamos fazer uma comparação com uma cirurgia de um tumor. Imagine um tumor, né, um tumor numa parte do corpo. Então, o tumor fica circunscrito numa região, e o que o cirurgião faz quando temos um tumor? Ele abre aquela região, vai até a região e resseca, retira o tumor, preservando o máximo possível de tecido normal, retira todo o tumor da pessoa para que ela fique sem aquele tumor. Pode ser um tumor benigno, pode ser um tumor maligno, é assim que se extrai um tumor. Fazendo uma analogia, do ponto de vista psíquico, a regressão de memória é como se nós fôssemos atrás de tumores psíquicos, só analogamente semelhante ao tumor físico. E a técnica da regressão é exatamente a técnica cirúrgica de ir lá e extrair esse tumor. Então, é feita toda uma catarse das emoções, de colocar para fora todos aqueles sentimentos, e depois é feito todo um trabalho de ressignificação daquilo que foi, do que foi extraído. Da mesma forma que num tumor, depois de retirar o tumor, é colocado medicamentos cicatrizantes na região do tumor, para que o corpo cicatrize com mais eficiência. Então, numa síntese dessa forma, vamos ver agora sobre as fases do processo regressivo. Nós temos 4 etapas no processo regressivo. Na primeira etapa, nós fazemos um relaxamento para entrada em estado modificado de consciência. Todo o processo da regressão, utilizamos a técnica da hipnose, em que nós colocamos o cliente em estado modificado de consciência, também chamado estado alterado de consciência, em que ele vai ter uma conexão mais profunda com o seu eu interior. Na segunda etapa, nós induzimos a regressão, que é feito por uma técnica hipnótica específica para que a pessoa volte à situação traumática. Como eu disse agora há pouco, você estabelece um tema e, em cima desse tema, há uma indução ao processo regressivo. Na terceira etapa, nós aprofundamos na situação traumática até o chamado ponto de mutação. Toda a experiência trazida com muita carga emocional, com todo um processo de colocar as emoções para fora, até o momento que nós fazemos uma pergunta para o cliente.
você quer se libertar de toda essa experiência traumática vivida, né? Porque ele vai no auge das emoções, a regressão, com raras exceções, ela é muito rica nas emoções, há uma carga emocional muito grande que é colocada para fora. Então, nessa experiência traumática, né, nós vamos levar a pessoa até o ponto de mutação. E aí a pergunta consciencial: você quer se libertar dessas emoções, desses sentimentos? Comumente são sentimentos de medo, de mágoa, ressentimento, ódio, culpa. São sentimentos egóicos muito negativos que afloram nesse momento. E aí, ao fazer a pergunta, a pessoa vai dizer que sim ou não. Raramente nós obtemos um não. Eu já tive casos que eu perguntei se a pessoa queria, se você quer se libertar, a pessoa disse não. Então, a gente respeita a liberdade de escolha da pessoa. Mas como a maioria está com o objetivo de se ajudar terapeuticamente, a pessoa diz sim, e a partir daí você entra na quarta etapa, que é a ressignificação essencial em estado elevado de consciência. A quarta etapa do processo depois que a pessoa chegou no auge do momento catártico, faz a escolha consciencial de se libertar, nós levamos a pessoa em estado elevado de consciência para que haja uma ressignificação essencial que acontece numa técnica associada à regressão, que é a técnica do túnel de luz. A técnica do túnel de luz, que nós utilizamos em outros trabalhos terapêuticos, também em outras técnicas terapêuticas dentro da psicoterapia consciencial, é utilizada no final, depois que a pessoa chegou no ponto de mutação, nós trabalhamos isso. Outra coisa que é importante na regressão de memória é trabalhar duas questões. Comumente as pessoas se fixam no estado de vítima. Então, quando a pessoa vai trabalhar existências anteriores, elas focam no seu estado de vítima em relação a uma determinada experiência. Depois que a pessoa vivenciou toda a etapa de vítima, comumente nós levamos a pessoa ao algoz. O algoz dentro da lei de causa e efeito, ninguém é vítima. Na verdade, nós trocamos, uma hora nós somos a aparente vítima, outra hora nós somos os vitimizadores, os algozes, aqueles que agridem, que matam, que trucidam a família da pessoa. E aí é necessário fazer esse contraponto, para que a pessoa não se veja como vítima, mas se veja como autora, tanto do mal que ela faz, quanto do mal que ela recebe, com o objetivo sempre, em todo o processo psicoterapêutico consciencial, o grande objetivo é nós nos conectarmos com virtudes, como, no caso, auto-amor, autocompaixão, a compaixão pelo outro, o amor pelo outro, o auto-perdão, perdão ao outro. E por isso que a terapia regressiva, as experiências traumáticas, principalmente para trazer experiências do passado, deve ser feita na terceira fase do processo terapêutico, depois que a pessoa foi preparada para trabalhar com essas virtudes. Porque se você faz regressão de memória numa pessoa que não está disposta a se perdoar e perdoar o próximo, muitas vezes a trazer para o nível consciente experiências do passado que a pessoa foi maltratada, foi traída, passou por experiências muito dolorosas, em vez de
beneficiar a pessoa, pode prejudicá-la, gerando, por exemplo, um processo de ampliação do ódio, do ressentimento, da mágoa, em vez do perdão. Então, nós trabalhamos essa técnica sempre na terceira etapa do processo terapêutico, depois que o cliente já fez toda uma série de vivências em que ele trabalhou tanto as virtudes com relação a ele mesmo, quanto as virtudes com relação ao outro. Salvo em situações, por exemplo, de fobias, que comumente não há situações do passado, aí dá até para fazer em menos tempo a regressão. Nós vamos dar um exemplo daqui a pouco. Mas problemas relacionados a relacionamento interpessoal, situações de baixa autoestima, de insegurança, são situações que comumente aparecem em outras pessoas nas experiências traumáticas, e aí é necessário que haja uma disposição para desenvolver virtudes. Se não há disposição para desenvolver virtudes, é preferível não utilizar essa técnica. Esse é um cuidado importante para os terapeutas, né? Praticar a técnica da regressão de memória não é difícil, ela é relativamente fácil de se aplicar, mas é necessário que a pessoa tenha muita consciência para que ele trabalhe com essa técnica em pessoas que estejam dispostas realmente a mergulhar no passado para aprofundar no exercício de virtudes. Nesse caso, a técnica é muito útil.